Alô, alô, boa tarde a todos, estão conseguindo nos ouvir agora? Alô, alô, testando, testando, som, 1, 2, 3, estão conseguindo ouvir agora? Agora deu, agora deu. Estão ouvindo agora? Todo mundo conseguindo ouvir? Mandem um sinal aí, pessoal. Ok, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Primeiro, aproveito aí para pedir desculpas por essa questão do som, um pequeno probleminha técnico. A Bárbara Rubim, Babi, nossa vice-presidente de geração distribuída da AB Solar. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Babi, bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos conseguindo te ouvir. Já estamos agora com mais ou menos 260 pessoas. Obrigado a todo o setor solar fotovoltaico pela presença aqui conosco hoje, empresários, profissionais do setor. Vamos debater hoje a 482 e as propostas que foram apresentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, justamente na audiência pública, na verdade, reunião de diretoria, reunião ordinária de diretoria que aconteceu ontem, né? Estávamos em Brasília, eu e a Babi, presenciando em primeira mão e também fazendo a nossa defesa setorial e acompanhando a sequência da reunião de diretoria. Babi, primeiro, seja muito bem-vinda aqui conosco à reunião. Temos uma agenda aí de atividades para cumprir. Eu estou pegando aqui o material para ajudar a gente a acompanhar. E já aviso a todos que a nossa meta é poder ficar com vocês mais ou menos 40, 45 minutos, tá? Isso é o que está planejado para a live de hoje, em que a gente vai debater a 482. Vamos falar um pouco do relatório da análise de impacto regulatório da ANEEL, vamos falar das mudanças propostas pela ANEEL, vamos abrir para perguntas e respostas, interagir com todos vocês, então encaminhem as suas perguntas, a gente vai tomando nota aqui também para poder dar resposta a vocês, e vamos falar um pouco também das ações em andamento e dos próximos passos que a gente vai ter agora, daqui por diante, nesse debate regulatório. Tá? Então, para a gente começar, primeiro uma palavrinha aí, Babi, da sua parte, do seu lado. Por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Primeiro, boa tarde para todo mundo de novo. Quero dizer que eu tô com um sol aqui batendo em mim, tipo aquele da hora mágica, né? Que o pessoal fala, por isso que eu tô com essa cor. Gente, ontem a gente está num processo, acho que extremamente sério, um momento aí extremamente sério, em que a gente inicia amanhã oficialmente a terceira etapa do processo de revisão. Ontem a gente foi surpreendido com muitas novidades ruins para o nosso setor, e acho que a ideia hoje é a gente contar para vocês um pouquinho sobre, né, a nossa experiência ontem, um pouquinho sobre essa proposta que a ANEEL trouxe, mas também conseguir tirar algumas dúvidas de vocês, porque acho que o que a gente tem visto nas últimas horas, né, em termos da movimentação nos grupos, é que é de fato muita incerteza, muita dúvida sobre o que vai acontecer e sobre como de fato vai se aplicar essa proposta da agência. A gente ainda também não sabe de tudo certinho, a gente não tem todas as respostas, porque é tudo muito novo, mas acho que a ideia aí é a gente também até conseguir entender os pontos de dúvida sem resposta juntos para que a gente consiga trabalhar neles. Exatamente, Babi. E nesse sentido, para a gente começar a ganhar um pouco de tração e aproveitar ao máximo tempo com todos os que estão aqui conosco hoje, já temos uma série de documentos que saiu junto também com esta reunião de diretoria, quando foi deliberado pela abertura dessa próxima atividade, né, desses próximos passos da revisão da 482. Eu trouxe aqui para vocês, estou com o relatório que foi publicado da análise de impacto regulatório, e nós já fizemos uma avaliação com algumas das principais questões que foram colocadas, né, ao longo desse debate aqui, por esse documento da ANEEL, documento novo. A ideia é que a gente possa trazer para vocês aqui uma rápida visão dos principais pontos que a ANEEL colocou no seu sumário executivo, que são apenas 3 páginas, tá? Para a gente poder tratar de outros aspectos importantes e falar um pouco das mudanças propostas, de qual está sendo essa primeira visão
da ANEEL durante o processo, lembrando que esse processo ele vai estar aberto às contribuições do setor. A gente vai discutir isso muito com os empresários de energia solar fotovoltaica ao longo desses próximos dias, semanas, tá? E para que a gente possa também encaminhar esses documentos e acompanhar como a ANEEL vai incorporar propostas feitas ao que ela atualmente apresentou. Então, como a Babi falou, de fato, a ANEEL surpreendeu o setor negativamente, né? As propostas, ao nosso ver, vieram bastante desbalanceadas e desfavoráveis. Então, a gente precisa agora discutir esses temas com vocês e fazer o nosso trabalho setorial forte, unido, para que a gente tenha aí posições positivas para apresentar e contribuições para que a gente melhore essa situação que hoje nos parece desigual. Eu vou começar aqui com alguns destaques, Babi. Fica à vontade também para ir comentando e trazendo contribuições e aprofundando. Primeiro, sumário executivo. Ele traz um pequeno resumo, e é bom até porque a gente vai falar um pouco também da reunião de diretoria, da visão e do discurso que a ANEEL tem colocado adiante nessa etapa do processo da revisão. Então, muito resumidamente, fizeram um pequeno histórico sobre a geração distribuída, sobre o avanço da geração distribuída e o papel que a ANEEL teve na implementação da Resolução Normativa 482. Depois a ANEEL já começa a dizer que o incentivo que hoje existe, a Resolução 482, que eles já estão chamando de incentivo, ela possibilitou com que o mercado chegasse até aqui, até onde a gente está, né? Saindo aí de 0 para 1,3 gigawatts de micro e mini geração distribuída. A gente sabe que disso praticamente 90% em potência solar e 99,6% em sistemas são da fonte solar fotovoltaica, mas temos também as outras fontes renováveis que serão afetadas por qualquer mudança que ocorra nesse sentido. E a ANEEL coloca que se esse modelo for prolongado durante muito tempo, isso poderia prejudicar os demais consumidores. Esse é o discurso, essa é a visão que a ANEEL está colocando adiante. E aí ela diz que em muitos outros países já foram feitas mudanças regulatórias nesse tipo de modelo. Inclusive, citando aqui um pouquinho da audiência pública, da reunião de diretoria que aconteceu ontem, um dos diretores, por exemplo, mencionou exemplos internacionais. O diretor Sandoval Feitosa citou o exemplo da Alemanha, o exemplo dos Estados Unidos. Mas me chamou a atenção, Babi, a hora que ele fez essas citações, porque a gente sabe que a Alemanha, por exemplo, tem uma regra muito diferente do Brasil, mas tem também 45 gigawatts de energia solar fotovoltaica, dos quais mais ou menos 28, 29 gigawatts são de geração distribuída, né? Ao passo também que os Estados Unidos já tem mais de 50 gigawatts da fonte solar fotovoltaica. E de longe, uma fração grande disso, estamos falando aí em mais de 15, talvez 20 gigas, são de geração distribuída solar fotovoltaica. Então, dizer que está na hora do Brasil seguir os exemplos internacionais, eu acho que é importante a gente mostrar que o mercado brasileiro está muito longe desse momento do mercado internacional quando forem implementadas essas mudanças. E só para complementar, Rodrigo, eu acho que existe uma questão também importante, que assim, a 482, né, ou melhor, né, esses países que a ANEEL está tomando como referência, eu acho que eu participei de uma audiência pública em Minas Gerais para representar a associação, em que eu fiz o seguinte comparativo, né? A ANEEL está querendo seguir uma receita de bolo, mas ela não quer colocar farinha, ovo, leite e quer chegar no bolo, e quer ter o bolo, né? Então, ou seja, a gente está usando o exemplo de outros países para balizar o Brasil, mas ignorando todos os passos que esses países deram para chegar onde eles estão hoje em termos de geração distribuída, em termos de criação de política pública, em termos, por exemplo, de investimentos, em termos mesmo de possibilidades de remuneração de fio e tudo isso. Então, se o Brasil não caminhar todos esses passos, não dá para a gente querer adotar o exemplo desses países e achar que é a coisa certa a se fazer. Exatamente. Eu recebi aqui 3 perguntas rápidas. Vamos fazer um bate-bola. Eu já peço a sua ajuda para a gente respondendo, para não deixar o nosso público, que já está quase em 600 participantes,
sem respostas, né? Então vamos lá, a primeira pergunta, Babi, a taxa de consumo, que eu estou entendendo que é o custo de disponibilidade, ainda será cobrada? Eu entendo que sim. Eu entendi pelo texto, pelo texto trazido pela ANEEL que sim. Porque acho que a agência está diferenciando duas coisas, gente. Uma coisa é, e aí eu não vou dizer se é certo ou não, tá? E eu não acho que seja. Mas uma coisa é o custo, né, na visão da agência, que o prosumidor, ou seja, o consumidor que gera a própria energia, traz para a rede. E aí, para pagar este custo, ele deixa de compensar, na visão da agência, as 5 alternativas. A outra coisa são os custos fixos que o consumidor de baixa tensão, independente de ter geração distribuída ou não, traz para a rede e precisa que essa rede esteja disponível para atendê-lo. E aí, para cobrir esses custos fixos e essa disponibilidade da rede, é que existe o custo de disponibilidade. Então, ele não deixaria de existir. Seria diferente, por exemplo, e acho que fica como uma sugestão para uma próxima live, se a gente tivesse já o processo de tarifação binômia caminhando, em que, em vindo uma tarifa binômia, não faria sentido a gente ter o custo de disponibilidade. Verdade, são temas diferentes, né? E essa proposta que a ANEEL está fazendo agora, ela não muda esse custo de disponibilidade do consumidor, que para um consumidor de baixa tensão ele pode ser de 30 kWh, de 50 kWh ou de 100 kWh, dependendo desse consumidor ser monofásico, bifásico ou trifásico. Perfeito. A outra pergunta, o impacto será sobre o total da energia elétrica produzida ou só sobre o excedente? O impacto vai ser sobre a energia que você injetar na rede. Então, na verdade, não é nenhum dos dois. Por quê? O total da energia seria a energia, por exemplo, que o seu inversor vai medir. Né? Mas vai ter um pedaço dessa energia que vai ser consumida de forma imediata com a simultaneidade. Então, a energia que não passa pelo medidor da concessionária, pelo relógio, não vai ser impactada pela alternativa, simplesmente porque a rede não enxerga ela. Quando a gente fala em excedente, gente, do ponto de vista regulatório, a gente está falando do crédito que sobra depois que você zera o consumo da unidade consumidora em que o sistema está instalado. Então, depois que você abateu esse consumo, sobraram créditos. Aí isso é o seu excedente. Então, na verdade, a proposta vai incidir sobre tudo que for injetado na rede, independente de ser um excedente ou não. E por conta disso também, Babi, do ponto de vista de modelo de negócio, aqueles consumidores que hoje têm um consumo diurno elevado no período do dia, eles podem continuar, por exemplo, gerando e consumindo essa energia na mesma hora, tendo, portanto, um impacto menor de uma mudança desse tipo. Né? Por outro lado, também cabe a gente dizer que um consumidor que, por exemplo, passa grande parte do dia fora da sua unidade consumidora, como uma pessoa, uma residência, né? Que a pessoa passa o dia trabalhando fora de casa, não está usando energia elétrica no período do dia porque está usando no trabalho, né? Volta para casa no final do dia e o seu sistema vai ter basicamente injetado a energia na rede. Então, para essa pessoa, o impacto é muito grande. Perfeito. Eu tô vendo muita gente já... Gente, vocês são muito apressados. A gente acabou de começar essa live, vocês se controlem. Eu tô vendo muita gente perguntando já sobre questões específicas do sistema de compensação. Então, eu queria te pedir, para você contar um pouquinho pra gente sobre quais foram, né, duas coisas. Qual o racional que a ANEEL construiu durante a audiência pública de ontem, em termos da nova metodologia que ela vai adotar, e o que veio dessa nova metodologia? Ok, Bá. Primeiro, a gente tem de um lado uma mudança importante que aconteceu, pessoal, e que inclusive faz parte dessas mudanças que vieram de bate-pronto e que nos tomaram de surpresa. A ANEEL mudou a metodologia de cálculo que ela utilizou e que a gente havia discutido ao longo de meses, desde o início do ano, na realidade, o setor discutindo, fazendo estudos, analisando ponto a ponto cada impacto de cada uma daquelas alternativas propostas pela ANEEL, que a gente vai discutir aqui, da alternativa 0 até a alternativa 5. E a ANEEL mudou a metodologia dela.
e apresentou ontem para nós, para o setor, para a sociedade, que houve essa mudança de metodologia. Então, além da análise de VPL, né, valor presente líquido, pelas tabelas de cálculo que a ANEEL tinha feito e tinha compartilhado com o setor as tabelas de cálculo, para a gente fazer a nossa própria análise e propor mudanças naquelas contas que a ANEEL tinha feito, a ANEEL agora ela fez uma mudança, uma análise conceitual, que eles chamaram. É uma análise mais abstrata, né, sobre uma ótica que eles chamaram de ótica da tarifa ou ótica tarifária, de quanto que essa energia que o consumidor produz ele próprio quando ele injeta na rede, quais dessas componentes ele deve ter acesso a compensar ou não, né? A ótica da ANEEL, ela foi uma ótica muito rígida, a meu ver. Tá? Foi muito rígida porque eles consideraram apenas o pagamento de custos de sistema e pagamento de custos de encargo, né? Então, tanto a parte de uso da rede de distribuição, da rede de transmissão, os encargos atrelados a essa parte e os encargos atrelados à parte da energia, além da parcela da energia também, né? Além disso, é claro, a gente sabe que tem os impostos, né, os tributos que incidem sobre a energia elétrica. Mas quando a ANEEL faz a conta por essa ótica apenas, ela está olhando custos. Ela está olhando apenas o setor elétrico e apenas a ótica de custos. Isso deixa de fora da análise vários dos benefícios que a geração distribuída traz. Isso deixa de fora da análise, em especial, os benefícios que não são elétricos também. Então, estamos falando de benefícios econômicos, de benefícios sociais, de benefícios ambientais, de benefícios estratégicos. Isso tudo tem valor para a sociedade e agrega para os consumidores e para o cidadão, mas ficou de fora dessa análise que a ANEEL fez. Então, a mudança metodológica ela é muito relevante e é inclusive o motivo pelo qual a gente precisa analisar no detalhe esses documentos que a ANEEL publicou. Aqui eu já vou responder uma outra pergunta que veio, que é, esses documentos já estão disponíveis? Babi, quer responder para a gente? Os documentos já estão disponíveis? Na verdade, a ANEEL colocou um link específico no site em que ela pôs os documentos, que é o link do processo. Então, se você pesquisar pelo número do processo no site, que é aneel.gov.br/consulta-processual, você consegue achar os documentos. Mas se você for pela rota normal de consulta de documentos, né, que seria entrar na parte de consulta pública e digitar o número dessa consulta, você não vai encontrar porque oficialmente a consulta só abre amanhã. Então, amanhã esses documentos vão estar aí nessa via mais fácil, digamos assim. Mas a gente já consegue cavucar eles no site. Para quem é associado da Bessolar, a gente já cavocou no site para vocês. E os nossos associados ontem mesmo já receberam essa documentação em primeira mão. A gente, inclusive, fez um outro material que compartilhou com os associados e que é uma comparação do que mudou no texto, na proposta da minuta da Resolução 482, comparando o texto da 482 atualizado de hoje, que está valendo hoje, com as recomendações, as propostas que a ANEEL fez para o texto futuro, né? E é claro, tudo isso ainda sujeito a debate, sujeito a gente contribuir e mudar essa trajetória, tá? Por isso, quando ontem, né, chamando vocês para essa nossa live de ontem, de hoje, a Babi, no vídeo ontem que foi distribuído aí nas redes sociais, falou, pessoal, não vamos desanimar o trabalho e o nosso empenho aqui não acabou, né? A luta continua, a gente está ainda no meio desse caminho. É isso mesmo, né, Babi? Isso mesmo, eu vi que as pessoas começaram a mandar corações, aí eu fico feliz. Isso aí, isso aí. Bom, além disso, queria comentar um outro ponto. Só queria fazer um comentário, Rô. Por favor. É o seguinte, eu não sei quem já leu a nota técnica, tá, gente? Se vocês não leram a nota técnica ainda, vocês vão sair com o dever de casa de ler a nota técnica. Com certeza. É o mínimo. Que eu falo o seguinte, eu não aceito reclamação de mais ninguém que não lê esse negócio. Mas eu estava lendo essa nota técnica e eu fiquei com a impressão, muito honesta, de que a ANEEL queria fazer uma conta de chegada. Porque, assim,
ela trouxe a própria agência... Não, desculpa, gente, agora eu tenho que falar, porque agora sim, a agência trouxe uma metodologia para o setor. A gente passou 4 meses discutindo essa metodologia. Nessa metodologia, a agência reconheceu os benefícios da solar e esses benefícios já levavam a alternativas que eram questionáveis. Aí, de repente, do nada, parece que bateram a cabeça, falaram assim, não, tudo aquilo que a gente falou antes, tudo aquilo que a gente reconheceu antes, a gente está desfalando agora. Porque a nota técnica, ela tem 74 páginas, se eu não me engano, Isso mesmo. E ela passa assim, 30 páginas falando assim, não, o benefício de perda que a gente tinha falado não vale mais. O benefício de redução dos investimentos também não acontece mais. O benefício de redução de capacidade não é mais verdade. E isso aqui, assim, é absurdo. Eu achei assim, eu fiquei chocada. Né? Pois é, ficamos todos chocados e decepcionados, eu diria, com essa guinada 180 graus aí da ANEEL mudando de posição e de postura, né? Quando a gente olha, inclusive, isso é importante para o pessoal que nos acompanha, os dados e os estudos internacionais, muitos estudos já apontaram com clareza benefícios técnicos, como esses que a Babi estava mencionando, redução de perdas, redução de custo com energia evitada, redução de investimentos em novas usinas geradoras, em transmissão, em distribuição, redução de custos de operação e manutenção, ou seja, uma série de benefícios elétricos que são distribuídos entre os consumidores, né? Então, isso tudo a gente não viu refletido nessa análise da ANEEL, pelo contrário, né? A ANEEL passa a desconsiderar vários desses benefícios. Queria comentar também, completando aí a pergunta que a Babi fez, né, qual que é a mudança de racional e de discurso que a ANEEL está fazendo. Além dessa mudança de metodologia, né, que faz muita diferença para o processo, que a ANEEL fez, teve uma outra mudança importante, que é o seguinte, a ANEEL agora está avaliando, de um lado, a questão do pagamento de custos devidos pela geração distribuída na área elétrica, e de outro lado ela está dizendo, não, mas a gente também vai olhar para a manutenção da atratividade do investimento na geração distribuída, na tecnologia. Veja, aqui eu vou fazer um comentário importante. Acho que o pessoal que está conosco aí vai concordar. Tem alguém que conhece melhor de mercado do que o setor solar fotovoltaico? Tem alguém que entende melhor de retorno sobre investimento e do dia a dia do mercado na ponta do que quem está no mercado na ponta? Eu acho que não tem. E justamente essas pessoas precisam ser consultadas sobre a atratividade. Nós precisamos ser consultados, a gente tem que estar lá debatendo esse tema junto com a ANEEL. Para aí sim a gente ter uma análise que seja equilibrada, né? E não simplesmente, olha, a gente fez as contas aqui por vocês e a gente entende que o retorno é esse, e a gente entende que o modelo de negócio é esse, como se só existisse um. A gente sabe que tem inúmeros modelos de negócio aí no mercado, né? E deixar isso, então, aí já mapeado. Não, né? Não pode ser assim. Concordo plenamente. E em termos aí de alternativa, de cenários trazidos pela agência, o que você conta para a gente para geração junto à carga? Bom, vamos lá. A gente tem duas situações diferentes, tem a da geração do junto à carga e da geração remota, né? Para a geração junto à carga, a ANEEL está mudando de posicionamento, né? Porque ela havia antes proposto para o setor uma situação de alteração dessa compensação da energia para uma alternativa 1, correto? Correto. Agora não. Agora não tem alternativa 1 com o gatilho que estava estabelecido de mais ou menos 3,18 GB? 3,36. Obrigado. 3,36 GB. Não é mais esse processo. Seria uma mudança que já começa a partir de 2020, ou seja, na verdade, a partir de quando a regra mudar, né? Porque aí tem um outro tema que a gente vai falar, que é de quando isso tudo vai acontecer, cronograma e pontos para a gente falar a respeito disso. Então, a partir da mudança da regra, da entrada em vigor dessa nova regra, já estaria valendo
não mais uma alternativa 1 que viria com um gatilho lá à frente, mas já de imediato uma alternativa 2. Babi, quanto que a gente perde do valor de cada quilowatt-hora de energia injetado na rede com uma alternativa 2? A gente perde mais ou menos 35% do valor do quilowatt-hora injetado. E aí, 35%. Eu já vou aproveitar para falar uma coisa que eu vi que o pessoal estava perguntando mais para cima. Gente, quando a gente fala em desvalorização de quilowatt-hora, não adianta você gerar mais quilowatt-horas para compensar isso. Porque a compensação na conta de luz do cliente, ela acontece de duas formas. Ela acontece em quilowatt-hora e depois em reais por quilowatt-hora. Então, em quilowatt-hora, você vai zerar a conta do cliente. Então, ele consumiu 1 quilowatt-hora, você vai injetar 1 quilowatt-hora, ficou zero. Mas em reais por quilowatt-hora, o que ele consumiu da rede custa R$1, o que ele injetou na rede vai valer 65 centavos. Então, não adianta você injetar mais, porque você já zerou o consumo em si dele. Lembrando, gente, que essa é só a alternativa 2. Exatamente. Pois é. Ou seja, e aí essa mudança ela viria também para aqueles consumidores que hoje já têm geração distribuída solar fotovoltaica ou das outras fontes renováveis, né? Esse consumidor também passaria a ser afetado, né? O que é, inclusive, uma mudança muito radical, a nosso ver, de postura da ANEEL. A ANEEL antes dizia, em vídeos, em reuniões, em eventos, e até no texto da nota técnica anterior, ela dizia que manteria, por 25 anos, as condições da alternativa zero para os consumidores que já tivessem com micro e mini geração distribuída. Verdade? Mas não, agora o que eles estão dizendo é que a partir de 2030, essa regra muda para todo mundo. Mesmo quem já tinha instalado lá em 2013, por exemplo, ou quem instalou em 2018, agora em 2019, lá em 2030 a regra muda e passa a ser alternativa 2 para todo mundo. Perfeito. O impacto disso é enorme, né? Então a gente já pode, todo mundo aqui, basta fazer contas rápidas aí, o pessoal vai ver que o impacto disso é enorme. E mais, tem consumidores que têm modelos de contratação de longo prazo. Né? A gente está falando em consumidores que fecharam contratos de 10, de 15, de 20 anos. Né? Por quê? Porque nesses modelos de longo prazo, o consumidor não paga pelo sistema, ele vai fazer basicamente uma prestação de serviço, ou um aluguel de equipamento, de gerador, né? E ele vai pagando aos poucos com a economia que ele tem na sua própria conta de luz. Exatamente. Só que o que acontece com esse modelo, Babi? Isso é uma coisa muito importante, gente, que é o impacto que a ANEEL não está levando em conta, que é o quê? Tem muitos financiamentos hoje em que a financiabilidade do seu sistema ela é proporcional ao quanto de economia por mês ele vai te dar. Porque o banco entende que aquela economia que o sistema vai gerar, ela vai te permitir pagar o financiamento. Então, se o seu sistema te gera menos economia, ele entende que ele pode financiar menos do sistema também. Então, isso tem impactos para além do que a ANEEL está medindo. Então, só para recapitular na geração junto à carga, a gente ficou com a seguinte proposta da agência. Todo mundo que já tiver protocolado o pedido de parecer de acesso antes da publicação da nova regra, vai manter a alternativa atual até 2030. Quem só fizer isso depois da publicação da nova regra, já entra direto na alternativa número 2. E quando a gente atingir o gatilho de potência instalada de mais 4,7 gigas, ou seja, é 4,7 gigas sobre o que a gente já tinha antes, vai migrar para a alternativa 5. Alternativa 5, que reduz em mais ou menos 60%, 62% o valor da energia elétrica injetada na rede. Perfeito. Então, um impacto brutal. Né? E a geração remota, Babi, como é que fica? Gente, vou até dar vontade até de ir para casa, né? Na geração remota, a alternativa, a proposta da agência ficou ainda mais severa, ainda mais pesada.
Então, todo mundo que já tiver protocolado a sua solicitação de acesso, gente, vou só lembrar, a solicitação de acesso é o pedido que você faz para a concessionária que dá origem ao seu parecer de acesso. Então, todo mundo que já tiver protocolado a sua solicitação de acesso antes da publicação da nova regra vai manter o cenário atual também até 2030. Quem protocolar depois da publicação da nova regra já entra direto na alternativa 5. Ou seja, já perde direto 60% aí mais ou menos do valor do quilowatt-hora que for produzido. Por isso, a gente disse que esta proposta da ANEEL está visivelmente desequilibrada. Né? E aí eu quero lembrar uma coisa. Qual era a proposta que a agência tinha trazido como proposta para o setor na análise de impacto regulatório, que que foi a etapa anterior que a gente venceu? Para a geração remota, você quer dizer? Sim, ela tinha feito um processo com 2 gatilhos. É um processo em que, em vez de você ter justamente essa mudança imediata, você teria um processo com o primeiro gatilho, e aí a Babi vai me ajudar na potência exata do gatilho de cabeça, que a memória dela é muito boa. 1,27. 1,27 gigawatts, mantendo a alternativa... Me ajuda, Babi, vamos lá. 1. Alternativa 1. E a alternativa 3, a partir de uma potência... gatilho de 2,65 gigas. E aí permanecendo na alternativa 3 daí para frente. Perfeito. Só que o que é mais surpreendente é o seguinte, gente. Na metodologia anterior, que a ANEEL entendeu que não era boa, que foi a metodologia que decorreu essa proposta, ela tinha um erro metodológico. Né? Qual era o erro metodológico? A ANEEL tinha considerado, falou que ia considerar um benefício da geração remota para a rede e não considerou. Este erro metodológico, gente, era simplesmente uma merreca da casa de 30 bilhões de reais na conta da agência. Quando a ANEEL publicou a planilha corrigindo este erro, estão me chamando de Fabi, eu quero dizer que meu nome é Babi, tá? Não dá para ficar confundindo essas consoantes aí antes do Abi, não. Tô brincando, gente. Quando a ANEEL publicou a planilha corrigindo esse erro, a própria metodologia da agência passou a recomendar a alternativa número 1 para geração remota. Exatamente. E agora a ANEEL fala que a metodologia não é boa e sugere a alternativa 5. É absurdo. Está só um pouquinho longe, né, de todas as contas que foram feitas antes com o setor. Né? Pela própria agência, justamente, né? Pela própria agência. E justamente a gente percebe que para um resultado tão diferente, isso só é possível, pessoal, se a metodologia tiver mudado, se o foco tiver mudado, se a forma de raciocinar a geração distribuída tiver mudado. E justamente porque teve essa mudança tão profunda de metodologia, e agora eu já vou entrar no próximo ponto, Babi, e para todos aí que estão assistindo com a gente, já somos aí quase 800 pessoas online. Obrigado a todos pela presença. Se nós tivermos uma metodologia que mudou de forma tão profunda como é o caso, é claro que a gente precisa analisar no detalhe essas mudanças, entender o que a ANEEL propôs, para ver se isso confere ou se tem eventualmente mais um erro. Teve no passado, pode ter um outro erro nessa, não é verdade? Todo mundo é humano e errar é humano. Pode ter também algum equívoco ali nos números e nos cálculos. E para que a gente tenha condições, portanto, de contribuir. Agora, quanto tempo a ANEEL deu para o setor, Babi? 45 dias. Gente, 45 dias nunca tinha sido dado para o setor um prazo tão curto. Nas etapas anteriores, importantes como a que a gente debateu, a última foram 90 dias, e a ANEEL ainda postergou o prazo de submissão de contribuições por mais um período importante. Acabou que foi sair só em maio o último período das contribuições. Ou seja, a gente passou praticamente o primeiro semestre inteiro discutindo. A ANEEL levou de maio, mês 5, até outubro, mês 10, são mais 5 meses. A ANEEL fechada, debatendo esse tema dentro da agência,
E agora a ANEEL está propondo 45 dias para o setor analisar tudo que a ANEEL mudou, todas as mudanças de metodologia, e fazer a sua contribuição. Não, e assim, analisar mais ou menos, né, Rô? Porque assim, eu não sei, e aí pode ser que eu esteja me precipitando, quais documentos a agência vai efetivamente publicar amanhã para embasar a consulta pública. Mas nos documentos que ela anexou no processo da revisão até agora, a gente não tem planilha. Então, assim, está muito difícil analisar a metodologia. É verdade, sem É planilha tipo, de cálculo. salvaram o Excel no PDF e querem que a gente analise. É tipo isso, assim. Quem é técnico e sabe como se faz a análise, sabe que o Excel vai ser fundamental, né? Perfeito. Por isso, a gente precisa desses dados disponibilizados de forma transparente pela ANEEL, para que a gente tenha condições de analisar efetivamente o que mudou na metodologia e quais são as propostas que a ANEEL está fazendo. Mais do que isso, já trago para vocês uma notícia importante. Em primeira mão aqui para o nosso setor. A ABSolar já protocolou hoje um ofício solicitando para a ANEEL prorrogar esse prazo de 45 dias para pelo menos 90 dias, que é exatamente o prazo que foi dado na última etapa da análise desse processo. Então, não dá para ser menos do que isso, para que a gente tenha condições efetivamente de analisar esses documentos e de fazer contribuições de qualidade de nível técnico, como a gente tem feito. Perfeito. Tem um outro ponto, né? Falando em diálogo aberto e franco com a sociedade, tem um outro ponto que chamou a nossa atenção durante a reunião de diretoria que foi feita ontem. Na etapa anterior, vocês devem ter acompanhado, estivemos aí em São Paulo, estivemos em Fortaleza, estivemos em Brasília para as audiências presenciais que foram feitas pela ANEEL para debater com a sociedade as mudanças na Resolução Normativa 482. É de se esperar, dado que a geração distribuída continua crescendo e está agora abrangendo. Importante vocês saberem, 70% dos municípios brasileiros já têm geração distribuída solar fotovoltaica. 70%. Então, a gente está falando aí em mais de 2/3 do Brasil que já tem algum sistema fotovoltaico em municípios brasileiros, né? A gente precisa, portanto, levar esse debate regulatório não só para Brasília, mas para o Brasil. Agora, a ANEEL apresentou uma proposta de fazer quantas audiências presenciais, Babi? Em Brasília. Pessoal, uma única audiência presencial para discutir com o Brasil, que é um continente do tamanho da Europa, as questões regulatórias da 482, que afetam 70% dos municípios brasileiros, tem consumidores com a 482, né? Um sistema de micro e mini geração distribuída solar fotovoltaica. Tem cabimento só uma audiência pública em Brasília, longe do resto do Brasil? A gente acha que não. Por isso, a ABSolar também já protocolou no seu ofício de hoje, de ontem, o ofício foi protocolado hoje, mas foi preparado ontem para a ANEEL, e já protocolamos esse ofício, apresentando aí a recomendação de que a ANEEL faça audiências presenciais nas 5 regiões do nosso país, para que o Brasil inteiro, os consumidores, os empresários do Brasil inteiro possam discutir as mudanças da 482. Perfeito. Mais perguntas, pessoal? Vamos ver quais foram. A gente tem aí levantamento de mais algumas perguntas. Temos algumas aqui, já chegaram. Vamos ver aqui. Estamos agora em 40 minutos de apresentação. Eu tenho 3 perguntas aqui. Para a gente conseguir cumprir a nossa agenda, né? Prometemos para o pessoal 45 minutos, vão passar uns minutinhos, mas a gente vai andando já para os nossos próximos passos. Ações em andamento, eu falei uma delas, por exemplo, que é o ofício da ABSolar, que já foi protocolado, e a gente segue para o fechamento. Então, Babi, vamos lá. Primeiro, como as empresas do setor, nesse momento, podem se unir à ABSolar para poder ajudar a gente nesse trabalho, nessa luta, nessa defesa do setor? Bem, gente, eu acho que a primeira coisa que é super importante dizer, e até porque eu tenho visto, estou vendo mensagens aqui no bate-papo e tenho recebido mensagens também no WhatsApp muito desesperançosas. Então, assim,
a situação é grave, não tem nenhuma dúvida disso, mas esse texto é só um rascunho. A gente já virou esse jogo antes, em 2015, e a gente ainda pode virar ele hoje. Mas para isso é extremamente importante que todo mundo se mobilize, que todo mundo se intere sobre o que de fato está acontecendo na revisão. Então, gente, leiam os documentos, leia a nota técnica, leia a proposta da agência, assistam os vídeos, lives, etc. E se informem, porque eu vejo muita gente reclamando, indignada e completamente desinformada também. Então, não ajuda. Terceiro, né? Vamos colocar a mão na massa mesmo. Acho que a gente vai começar, por exemplo, na Absolar, um processo de reunião semanal com os nossos associados para discutir propostas técnicas, para fazer as contribuições para a 482. E, além disso, né, acho que alguém já colocou, dia 7 de novembro, a gente tem uma audiência pública presencial em Brasília. Quiçá teremos outras, mas independente disso, eu quero ver todos vocês lá. Perfeito, Babi. Esse engajamento é importante. Para quem quer participar da Absolar, respondendo aqui a pergunta também do pessoal, basta você entrar em contato com a nossa equipe, tá? Estamos à disposição para receber vocês. Site da Absolar, www.absolar.org.br. Venham fazer parte desse trabalho conosco, tem os contatos, tem o telefone, nós temos um canal de associativo que vocês podem acessar também. E, além disso, nós temos aí a nossa equipe à disposição, aqui em São Paulo, na sede da Absolar, mas também com as reuniões sempre com transmissão por teleconferência ou videoconferência, para que qualquer empresa ou profissional do setor do Brasil inteiro possa fazer parte desse trabalho conosco. Temos mais uma última pergunta para a gente já ir para o encerramento aqui, né, para os próximos passos do nosso encerramento. Qual é a previsão da publicação da nova regra? Quando é que isso vai começar a valer de fato? Gente, isso aí é a pergunta de $1 milhão, né? A ANEEL disse que o novo texto vai vir no primeiro semestre de 2020, mas a gente não tem uma data específica. Se esse processo de consulta pública efetivamente terminar no dia 30 de novembro, depois disso, o que a agência tem que fazer? Ela tem que pegar as contribuições que ela vai receber, adequar o texto de acordo com essas contribuições e aí colocar o texto para votação na diretoria. Historicamente, este é um processo que eu diria leva pelo menos aí dois meses para acontecer. Então, particularmente, eu esperaria uma votação alguma coisa entre fevereiro e março do ano que vem, se a gente não conseguir ampliar o prazo de consulta pública, que eu acho aí tem que ser uma das demandas mais urgentes que a gente precisa ter para, de fato, assegurar que o setor vai ter tempo de analisar e discutir o que está sendo colocado na mesa. Perfeito, Babi. Então, com relação a ações em andamento e próximos passos, né? Então, já estamos aqui envolvidos nessa live, já tivemos a oportunidade de acompanhar e defender em primeira mão durante a reunião de diretoria de ontem na ANEEL, né? Já também fizemos esse ofício da Absolar que já foi protocolado, né? Junto à ANEEL, então temos aí os dados, inclusive já número de protocolo, que depois a gente vai passar para os nossos associados para irem acompanhando esse processo. E temos também próximos passos. A Babi mencionou reunião de grupo de trabalho, já tem inclusive uma reunião que a Absolar já agendou, né, Babi? Alô? Alô? Tá conseguindo ouvir? Tá conseguindo ouvir? Temos uma reunião que já foi agendada, né, da Absolar para os associados na segunda-feira, dia 21, 14 horas. Então, venham participar. Quem ainda não está conosco, venha fazer parte desse trabalho, que é super importante vocês estarem engajados também. E, além disso, conforme a Babi mencionou, reuniões semanais para a gente ir acompanhando e mergulhando nas questões técnicas aqui do nosso trabalho. Quais outros próximos passos, Babi? Pessoal, a gente vai agora, né, passar por um processo na Absolar, junto com os nossos associados, junto com o setor, de analisar profundamente o que está acontecendo. Vamos definir uma estratégia de comunicação, uma estratégia política e uma estratégia técnica para trabalhar tudo isso. Contamos com o apoio de vocês, sem dúvida alguma. Se vocês tiverem sugestões, conhecerem parlamentares que estão dispostos a ajudar, qualquer coisa desse tipo, manda para a gente que a gente vai receber e trabalhar isso.
E, obviamente, né, sempre aí ficar em contato com vocês também para endereçar todas essas questões. Perfeito, Babi. Por favor. Não, eu ia falar só assim, do ponto de vista da ANEEL, né? Esperar a abertura formal dessa etapa amanhã, ver quais documentos vão ser efetivamente publicados pela agência, analisar esses documentos. Acho que a gente vai soltar aí, enquanto associação também, uma leitura nossa desses documentos para vocês. E, gente, de novo, estar presente no dia 7, mas também enviar as contribuições de cada uma das empresas de vocês individualmente, porque a AB Solar representa o setor e faz isso como um todo. Mas é muito importante que a gente também tenha volume nessas horas. Então, assim, todos nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta depois ficar chorando leite derramado. Com certeza, Babi. A hora é agora para todo mundo arregaçar as mangas e ajudar a gente a construir o futuro da geração distribuída que a gente quer ver no Brasil, né? Exatamente. Além disso, para quem por qualquer motivo não conseguiu pegar a live inteira ou quem quiser assistir esse material depois, eu já dou aqui a notícia para vocês que a nossa live vai ficar gravada e vai estar disponibilizada nos canais da AB Solar, tá bom? Então isso vai ficar aí à disposição para vocês. Conhecimento e informação a gente precisa divulgar e compartilhar, então fiquem à vontade para compartilhar, para passar também para o pessoal das suas redes essas informações que a gente está divulgando aqui hoje. E o material dessa nossa live depois, para o pessoal se informar, né? Venham participar conosco, que o trabalho agora começa essa nova fase e temos aí uma corrida importante pela frente para a gente batalhar. Palavras finais, Babi, quer deixar um recado? Só quero chamar, de fato, o pessoal todo para ajudar, para trabalhar. Acho que, assim, né, a associação está à disposição, o Rodrigo está à disposição, eu estou à disposição. Mas, gente, precisamos da ajuda de todos vocês. Acho que todo mundo junto tem condições de virar esse jogo. Acho que eu não quero que ninguém saia daqui e vá para casa chorar no travesseiro. Mas é porque eu acho que a mensagem é essa. A gente já passou por situações extremamente críticas nesse setor antes. E a gente conseguiu vencer essas situações juntos e a gente vai conseguir vencer essas também. Mas a gente vai ter que trabalhar e eu tenho certeza que eu conto com pelo menos 620 pessoas para ajudarem a gente a fazer isso. Chegamos quase a 800, eu acho que a gente pode contar com esses 800 e muitos mais que virão. Pessoal, queria primeiramente agradecer a Babi, nossa vice-presidente de geração distribuída, por estar aqui conosco hoje nessa live. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui durante esses mais ou menos 50 minutos de atividade. Obrigado pela presença de todos, pelo apoio de todos, pelo envolvimento de todos. Vamos em frente, porque a luta é grande e a gente tem que somar forças agora nesse trabalho para a gente conseguir atingir um objetivo positivo e equilibrado para a geração distribuída solar, fotovoltaica e outras fontes renováveis aqui no Brasil. Obrigado a todos pela atenção de vocês. Obrigado, Babi, mais uma vez pela participação conosco aqui na live. E vamos em frente, que o trabalho é grande. Com certeza. Até a próxima, Rodrigo. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigado.